Estamos tendo a satisfação de receber aqui o Tássio Cruz, a Carliete Nunes, o João Magalhães, jornalistas, hoje formando essa bancada, até que enfim a presença de uma mulher, viu? Estávamos aqui durante a semana só com perfis masculinos, mas hoje contando com a Carliete Nunes, com toda sensibilidade, competência. Nós vamos iniciar a nossa conversa aqui trazendo um assunto que diz respeito a uma defesa do vereador Venâncio Cardoso na Câmara Municipal de Teresina. O vereador defendeu hoje a criação da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência na Câmara. Vamos ouvir. Está aprovando vai votar uma resolução para criar a Comissão Permanente da Pessoa com Deficiência e Acessibilidade. Que na Câmara a gente tem a Comissão da Mulher, a Comissão do Idoso, a Comissão da Juventude, não tem da pessoa com deficiência. De cada 100 projetos que entram aqui, em torno de 20 tratam sobre o tema. Então a proposta é que a Comissão Permanente seja criada para que aprecie todas as propostas relacionadas à acessibilidade e à pessoa com deficiência, mas tão importante quanto, que faça um compilado de todas as legislações municipais sobre o tema e que cobre a efetividade. Não pode o vereador todo dia que apresentar lei, proposta de resolução e não se cobrar a efetividade. Muito importante essa defesa do vereador Venâncio Cardoso, porque afinal os projetos relacionados a essa área temática da pessoa com deficiência têm que tramitar, precisam tramitar. Nada mais justo, Carliete, do que uma comissão específica para tratar desses assuntos. Boa tarde, Eliezer, boa tarde a todos. Exatamente como você falou, a questão é representatividade. Uma comissão como essa, ele até citou, vereador, que existe a comissão de mulheres, do meio ambiente, e é importante para jogar luz sobre essas pautas. Devem existir inúmeros projetos relacionados à pessoa com deficiência, mas quando existe uma comissão discutindo, colocando esse assunto na pauta, levando o tema para a sociedade, que texto horrível, inclusive com o apoio da imprensa, que vai dar visibilidade a essas pautas, muito provavelmente esses projetos vão andar com mais celeridade, vão ser tratados com mais seriedade. Aliás, então a representatividade é muito importante. Certeza. Agora nós vamos ouvir uma segunda fala do vereador Venâncio Cardoso, que comenta essa possibilidade de sair do PSDB para o PT. Quem diria, né? É um tucano migrando para o Partido dos Trabalhadores, mas é a política. Vamos ouvir o vereador. Quero ir para o PT, eu conheço o PT há muito tempo, eu sei que não é querer, lá no PT não vem de cima para baixo, vem de baixo para cima. Acredito que é uma grande construção, estou conversando com os vereadores, alguns querem, outros não querem, mas a gente tem tempo, a gente só vai tratar isso lá em março do próximo ano. Tá aí então, João Magalhães, manifesta o desejo do vereador Venâncio de estar nos quadros do PT, que deve ter um chapão para vereador. É interessante lembrar, Eliezer, novamente, boa tarde para você, boa tarde a todos, de que Venâncio, né, filho da conselheira e ex-deputada petista Flora Isabel. Flora Isabel foi vereadora de Teresina, deputada estadual. Venâncio construiu a sua carreira política até então em outros partidos. Ele foi vereador primeiramente pelo Progressistas, depois migrou para o PSDB e agora, diante da conjuntura atual em que Progressistas, PSDB, enfim, esse núcleo faz um contraponto, uma oposição real ao Partido dos Trabalhadores, ele entende que vai ser natural para ele aí, vai ser necessário, né, meio que voltar às origens, aos quadros políticos partidários que a mãe dele sempre ocupou, que foi no Partido dos Trabalhadores. Acredito que essa história dele falar que tem dificuldade, ela não existe na prática, né? A gente sabe que Venâncio, inclusive, é um parlamentar muito próximo do governador Rafael Fonteles, pela sua história, por ser filho da deputada Flora Isabel, tem uma ligação, sim, muito grande com o Partido dos Trabalhadores, e também quando ele fala que isso vai ser resolvido só em março, na verdade é bem antes, né? Em março já é para de fato ocorrer as mudanças, porque abre-se ali a janela partidária, mas já é dado como certo sua filiação
junto ao Partido dos Trabalhadores. É bom lembrar que ele foi para o PSDB porque, de fato, era um político próximo ao ex-prefeito Firmino Filho, ocupou, inclusive, cargos nas secretarias importantes na gestão de Firmino Filho. Agora, PSDB passando aí por essa crise política, crise de identidade, enfim, crise ideológica, vamos dizer assim, ele entende que é melhor procurar um outro caminho e o Partido dos Trabalhadores dá a ele todas as condições de ter ali quase que como certo uma manutenção da sua cadeira no parlamento, tendo em vista que é um partido que de fato tem se articulado e tem todo um grupo, militância para conseguir cadeiras e tem uma estratégia ali para aumentar a sua presença cada vez mais no parlamento municipal. Tássio Cruz, se for fazer um comparativo de votação, talvez alguns petistas se sintam ameaçados pelo vereador Venâncio Cardoso. Como é que você avalia essa possibilidade dele ir ao PT e ajudar ou atrapalhar a estratégia do partido na disputa proporcional? Eliezer, é um tucano de plumas e bico vermelho, né? Ele sempre foi muito ligado à esquerda, né? Centro-esquerda, apesar da mãe estar, a mãe está no PT, ele está no PSDB, por uma conjuntura política. Hoje, eu flagrava ali nos bastidores da Câmara, ali no cafezinho, uma mesa com vários vereadores da federação. E no centro, Eliezer, estavam com caneta e agenda fazendo conta. Todo mundo, a partir de agora, fará muitas contas até o ano que vem para discutir a melhor estratégia. A federação, como o João bem ressaltava, deve ter uma concorrência muito forte, deve ser certamente a maior bancada da Câmara, PV, PCdoB e PT, né? PCdoB um pouco menos, mas PV e PT com nomes bem competitivos, e eu colocaria aí, Eliezer, no mínimo 4 a 5 vereadores que devem se filiar à federação para disputar a eleição do ano que vem. O Venâncio é um deles que está praticamente certo, né? Praticamente fechado, mas existem vários outros nomes que dialogam, né? Que analisam a possibilidade, mas eu diria que a federação não vai ser fácil para ninguém, viu, Eliezer? Pois não. Comentar? Estão aí. O Eliezer comentou que vai atrapalhar o partido. Vai ajudar o partido, vai atrapalhar o plano político de muitos petistas que tinham a pretensão de ocupar aí uma vaga. Verdade. Principalmente porque a atual conselheira do Tribunal de Contas, a mãe do Venâncio, tinha o seu grupo, né, seu grupo político, seus votos, e muito provavelmente isso daí vai haver uma transferência. Obviamente vai haver uma transferência e o Venâncio já chega no PT com grande chance de manter aí o cargo. Só para complementar, é bom lembrar que Venâncio é visto nos bastidores, a sua passagem na Câmara como algo passageiro, né, de fato, porque como a família, entre aspas, tinha uma cadeira na Assembleia Legislativa e essa cadeira não existe mais porque Flora Isabel foi para o Tribunal de Contas, é dado aí como natural que Venâncio lá na frente, em 2026, tente uma vaga de deputado estadual, contando, claro, tentando ali incorporar, juntar novamente toda a base que pertencia à sua mãe, daí a sua presença na Câmara ser tratada ali como uma questão de passagem. Sendo eleito em 2024, sendo reeleito em 2024, pode ajudar a federação neste sentido, se 2 anos seguintes conquistar uma cadeira no parlamento estadual, aquele primeiro suplente ali da coligação, da Federação do Partido dos Trabalhadores, pode e, de fato, ter aquela pretensão de assumir de forma efetiva um mandato. Muito bem. Agora nós vamos tratar do seguinte assunto, a relação do vereador Zé Nito com a Prefeitura de Teresina. A gente sabe da aproximação que tem o vereador Zé Nito com o vice-governador Temístocles Filho, uma relação política e pessoal de muito tempo. Temístocles já rompeu com o doutor Pessoa. O vereador Zé Nito, até bem pouco tempo, até o final do ano passado, mais precisamente, era o superintendente da SAI Sudeste, não é mais. Retornou para a Câmara Municipal. Vamos ouvir o vereador sobre esse contexto. Como é que está a relação dele com o prefeito? Confira. Veja bem, eu tenho dito desde o início, em todas as entrevistas, em todos os meus posicionamentos, e assumi a SAI Sudeste em plena consonância com o meu partido, inclusive partido esse que convidou o doutor Pessoa para vir para ser candidato, que é o MDB, mas sempre disse que como presidente do MDB, sou
um soldado do partido e que sigo o grupo do deputado Temístocles Filho. Eu nunca neguei isso. Aí vai depender do prefeito, se ele quer que minha equipe continue na SAAD, mas sempre fui claro nessa situação. Tá aí então, entre o prefeito Dr. Pessoa, Carliete, e o vice-governador Temístocles, Zé Nito reafirma que é um discípulo do vice-governador. Bom, e está certíssimo, né? É o atual vice-governador do estado, acabou de assumir essa função. E o que a gente sabe que existe entre o vereador Zé Nito e o atual prefeito é uma relação de muitos anos, relação no período que ele foi parlamentar, o doutor Pessoa era vereador, existe uma relação de amizade. Inclusive dizem que a indicação de Zé Nito à SAAD foi mais pela cota do prefeito do que necessariamente por conta do partido. Então, assim, Zé Nito tem uma relação histórica com o deputado Temístocles, ex-deputado, atual vice-governador, e obviamente vai querer manter essa relação. Tem como apaziguar essa relação e tentar ficar ao lado dos dois, Tássio Cruz? Eu acho que não tem, o caminho vai ter que ser definido, sim ou sim. Zé Nito deixou bem claro que entre Dr. Pessoa e Temístocles segue com o vice-governador. Agora, vai restar o prefeito como romper, né, e quando romper, porque é natural que ele não vai manter em uma superintendência um candidato que votará em um rival dele, né? E aí, para mim ficou bem claro, Zé Nito, entre ser discípulo, entre ser aliado de Dr. Pessoa, soldado do MDB, ele escolheu ser soldado do MDB e é um caminho natural. Resta saber, Eliese, como ficará a divisão da SAAD Sudeste, que Zé Nito comentava, e com a forma como ele será acomodado nessa divisão, a gente já vai entender. Se o doutor Pessoa retirar dele, Zé Nito, força e o colocar em uma SAAD, uma parte da SAAD Sudeste, que a gente já sabe que vai ficar mais afastada, que não vai administrar a região do Dirceu, que deve ser o filé da SAAD Sudeste, que vai ficar com o vereador, aí a gente já vai saber. Mas eu acho que não tem futuro essa relação não. Cedo ou tarde, doutor Pessoa e Zé Nito devem romper. Só que a gente já explicou aqui, tem um problema grande para o prefeito na Câmara, que é a vaga, né, de Daniel Carvalho, filho de Ana Paula, que doutor Pessoa havia previamente, e Daniel é o primeiro suplente do MDB. Para ele assumir, Zé Nito teria que sair da casa. Então, essa promessa do prefeito com a deputada Ana Paula, com Daniel Carvalho, muito provavelmente não será mais cumprida. Quando o patrão está insatisfeito com o funcionário e não quer demitir diretamente para não arcar com os custos trabalhistas, ele dificulta a vida, né, do funcionário para ver se o peão pede para sair. Pode estar acontecendo algo desse tipo aí, nessa relação do prefeito com o vereador Zé Nito? Não acredito muito numa ação orquestrada, né? Até porque é uma questão de prazo, realmente, de tempo. Não tem como Zé Nito ter uma carreira política longe do vice-governador Temístocles Filho. De fato, é uma relação que é fora da política também, uma relação pessoal, de amizade, ninguém pode negar. Inclusive, das outras vezes em que Zé Nito foi candidato a vereador, tinha uma votação expressiva, mas não alcançava ali o mandato, era o então presidente da Assembleia, Temístocles Filho, quem era o principal padrinho dele, né? Agora que ele, de fato, alcançou o mandato, ele demonstra ali a sua gratidão, a sua fidelidade junto a Temístocles Filho. A relação dele com o doutor Pessoa é também uma relação de amizade, mas nada a que se comparar àquele sentimento de gratidão que Zé Nito tem e nutre de forma pública ao vice-governador. Então, eu acredito que essa aliança entre Zé Nito e doutor Pessoa, concordo com o Tássio, ela tem prazo para acabar, porque na medida em que o processo eleitoral ficar mais intenso, eles vão ter que cada um seguir para o seu lado, mas cria-se de fato um problema político para doutor Pessoa, que dentro da estrutura da prefeitura ele tem como resolver. Afinal de contas, o Daniel Carvalho é suplente de vereador, não está exercendo o mandato, mas a gente sabe que uma estrutura como a da prefeitura de Teresina tem lugares suficientes para acomodar aliados políticos. Doutor Pessoa sabe muito bem disso e deve, na hora certa, colocar em prática ali o que ele tem pensado sobre isso.
Não acredito que o suplente de vereador Daniel vá ocupar um cargo na Câmara Municipal, porque no MDB, Luiz Lobão, longe de Dr. Pessoa. Zé Nito não fica, né, não tem condições políticas de permanecer com o Dr. Pessoa diante daquilo que eu falei da relação dele com o Temístocles Filho. O vereador Joaquim Caldas também, até o que me parece, não tem ali uma grande disposição para se atrelar a Dr. Pessoa, mesmo que seja ocupando um cargo, e aí precisaria ser um cargo bem vantajoso. Então, se o doutor Pessoa quiser resolver o problema político ali causado com a deputada Ana Paula e com o seu filho, Daniel Carvalho, ele vai ter que utilizar a própria estrutura da Prefeitura de Teresina. Muito bem, nós vamos tratar agora de um assunto que impacta aqui algumas questões partidárias no município de Teresina. Fusão do PTB com Patriota. Essa fusão está confirmada. O novo partido, a princípio, seria chamado de Mais Brasil, mas por uma solicitação do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, o partido será chamado de Renovação Democrática. O TSE pediu para mudar, as executivas aceitaram, o nome do partido agora é Renovação Democrática. No Piauí, o presidente é Gustavo Henrique, que foi candidato a governador ano passado. Ao que parece, o novo partido, resultado dessa fusão de PTB e Patriota, teria 2 vereadores. Por quê? Tem a vereadora Tanandra hoje no Patriota e tem o vereador Bruno Vilarinho no PTB. Mas nós vamos ouvir aqui o vereador Bruno Vilarinho para saber qual é a tendência dele. Se é de ficar na nova sigla, resultado da fusão, ou é mudar de partido. Vamos conferir. A gente já vem tratando desse assunto há alguns dias, né? E no momento que a fusão for homologada e for realmente criada e tiver essa fusão com a criação desse novo partido, né, a gente irá tratar desse assunto, mas tudo indica que a gente irá procurar uma outra sigla partidária. Você já está se sentindo desconfortável no PTB? Como é que está a situação? Na verdade, o PTB, quando a gente se filiou ao PTB, a gente tinha um projeto. O primeiro projeto nosso era de eleger 2 vereadores na casa, em Teresina. A gente conseguiu eleger apenas eu, né? E o PTB veio constantemente tendo uma queda a nível nacional, os problemas do presidente nacional, da filha do presidente nacional, da Cristiane, do Roberto Jefferson, e por isso que o PTB não conseguiu êxito na eleição estadual do ano passado e nem na eleição presidencial, não conseguiu atingir a cláusula de barreira. E aí, com isso, vai ter que ter essa fusão do PTB com o Patriota. E como o PTB está em declínio com essa fusão, a tendência é que o vereador saia do partido. Está respondido. A tendência é que o vereador saia do partido. A vereadora Tanandra já tinha relatado episódios de conflito com a direção do Patriota. Agora vem o vereador Bruno Vilarinho declarando essa tendência de enfraquecimento do PTB e da saída dele do partido. Então, essa sigla que nasce, ela não vem com força, de fato, no município de Teresina, vai precisar passar por um processo de construção. Brincando aqui com a Caliete, conversando aqui nos bastidores, o TSE, normalmente, com essa parte de nome, ele não costuma acertar, não. Mas Mais Brasil tem cara de programa social, né? Partido com cara de nome de programa social não combina, né? Bastante apelativa, né? A situação do Bruno Vilarinho é bem clara. Ele votou em candidatos da esquerda e o seu partido é de direita. Não tem como, né? O impacto foi muito grande, né, do que aconteceu a nível nacional com o PTB nos estados e nos municípios. O deputado estadual Evaldo Gomes, do Solidariedade, comentou a sanção do empréstimo de 2 bilhões de reais. Vamos ouvi-lo. Pernambuco, em São Paulo, são 2 estados que existe maior número de divergência. Mas também em outros, como Paraná. Enfim, nós aqui no Piauí não teria nenhuma divergência. Eu acho que a política é feita para conversar muito, dialogar muito. Mas diante desses problemas a nível nacionais, a federação ficará apenas para 2026. Quer dizer, a gente já estava aqui, inclusive, dialogando com os companheiros do PDT, do PSB aqui no Piauí, e, no entanto, com essa decisão, a gente vai deixar o projeto apenas para 2026. Tássio, nós chamamos um assunto sobre o empréstimo, mas, pelo que nós percebemos aqui no contexto, a resposta foi sobre federação, Tássio? Isso. Você que apurou, o que aconteceu exatamente? Subiu no telhado, Eliezer, a federação não ocorrerá. A gente vinha destacando aqui, né, as dificuldades. Quando se fala em uma federação, tem que calcular o país todo, né?
e principalmente o PSB e o PDT possuem ali arestas em vários estados, né? Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, o PDT é muito mais forte que o PSB, e essa aliança seria difícil. Pernambuco, por exemplo, é o seio, né, de Guel Arraes, né, o seio do Partido Socialista Brasileiro. Ficaria difícil equacionar essas situações no Brasil todo. Então, como disse o deputado Evaldo, ficou para 2026, né, e essa que teria muita repercussão no Piauí, não ocorrerá essa federação. Carliete, nós vimos um movimento a nível nacional, o presidente nacional do PSB comemorando essa possível federação, mas na verdade no contexto maior acabou não acontecendo, né? Os municípios aí se posicionaram contra essa federação para 2024, se for para 2026 agora. E muitos políticos, incluindo Evaldo Gomes, ficaram aliviados com esse adiamento, viu, Eliezer? Como o Tássio acabou de comentar, existem questões locais que ultrapassam esse diálogo sobre federação. Agora eu queria pegar o gancho, é uma situação um pouco diferente a fusão, mas casa um pouco com essa questão. O Bruno Vilarinho acabou de falar, né, da dificuldade que vai haver com a fusão entre Patriotas e o PTB. São mais uma fusão de partido que muitos acabavam não tendo uma identidade muito clara, que vão se fundir com outros partidos e vão ficar cada vez mais sem uma identidade política. É uma coisa que eu gostaria de ressaltar com relação à fusão. E sobre a federação, é isso que eu falei. Muita gente ficou aliviada aí, porque as negociações para 2024 já começaram, estão a todo vapor, e em muitos casos, incluindo aqui em Teresina, no Piauí, essa fusão PSB e Cidadania poderia causar alguns problemas para a eleição do ano que vem. Muito obrigado pela participação do Tássio Cruz, Carliete Nunes, João Magalhães, obrigado pela companhia de você, nosso ouvinte. Lembrar que amanhã, a partir das 6 horas da manhã, na FM Dia, tem Comando Geral, com as primeiras e principais informações. E a partir das 7 da manhã, o programa também é transmitido pela O Dia TV. Às 11h40, na FM Dia 92,7, tem Jornal O Dia no Ar. E às 13 horas, nós retornamos aqui com mais uma edição do seu jornal O Dia News. Muito obrigado e até amanhã.